É 80% ketchup e 100% coxinha. Coxinha mesmo. Pra quê, né, coxinha? Ih, partiu. Vamos lá, então. E uma questão. E quando vem questão, é porque tem coisa aí. Coisa boa, né? Ah, então tá. Tranquilo. Eu comecei a participar de reuniões assim, mais voltadas para o lado da política, né? Eles têm uma coisa que, quando alguém quer atravessar a fala do outro, diz questão de ordem, daí eu lembrei da questão, né? A questão geralmente é uma coisa grave, né? Como é que era o nome dele mesmo, o alter ego? O Brian. Oh, o Brian é... O que eu diz da aula de ontem? Não, a aula de... Não. Mas a da semana passada desse contador. Ah, tá. Beleza. Entendi. Boa tarde aí para o meu grupo que está no online. Deixa eu abrir aqui o chat para a gente poder se comunicar. Vamos ver quem está. O Davi e a Rafa. Tirou o siso, Rafa. Bah. Sério? Bah. É um siso, como é que é? Um siso tardio, né? Ele saiu aí já faz 3 anos, mas ela ainda sente os efeitos. É do fantasma. Pior que tem pessoas que têm pior que a dor é uma coisa muito psicológica, né? Eu tive uma vez uma sensação muito ruim, assim, parecia uma dor no joelho, como se tivesse, sei lá, rompido ou torcido o joelho. E aí eu comecei a mexer a perna, daí eu conversando com meu irmão, uma dor no joelho. Ele é fisioterapeuta, e aí, sabe, né? Meu irmão é fisioterapeuta, não quer dizer que ele vai fazer fisioterapia dos parentes, né? Ele só vai... Ele adora dar pitaco. Não porque tu tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, mas ele, como fisioterapeuta, não faz nada. Né? Não contribui com a gurizada. Aí eles, não, vai andando aí durante o dia que daqui a pouco passa. Pode ser uma reação biológica do teu corpo em relação a alguma coisa. Aí, de fato, comecei a andar aí durante o dia, passou. Né? Então, realmente tem coisas que são um tanto psicológicas. Né? Certo, gente? Então, se for alguma dúvida que seja pertinente, a gente já pode tirar agora. Lei dos senos. Tá, então a gente vai dar uma seguradinha porque a gente tem que chegar lá. Tá? Depois eu posso tirar sim, sem problemas. Beleza, gente. Então, na última aula eu falei de arcos notáveis. A gente aprendeu como se faz a tabela, daí eu cantei a musiquinha, né? Aquela coisa toda, cavaquinho. E aí... Não, tava nessa aula. É verdade. Então, tu saiu e não... Imploraram pra tu ficar e tu mesmo assim tu foi. Eu vou até vou arrumar um pagode que tem a ver com esse sentimento que a turma ficou com relação à tua pessoa quando tu saiu. Eu acho que ficou um vazio aqui, né? Sensação de vazio. Né? Aquela coisa toda. Mas, o que que... isso era aula de história ou de geografia? Tá. Tem um reformista aqui. Vamos reformar alguma coisa. Tem carne? O que a carne tem a ver com a reforma? A reforma dos frigoríficos na Baviera no período renascentista. Tem umas coisas muito loucas, né? Na história tem umas coisas muito loucas. Muito obrigado. Tu é a mina, né? A mina de fé. Eu preciso do PG. Agora vem aqui na frente, vou te dar um ketchup. Não vou perder pra ela. A pessoa daí pega a bala e põe ketchup. Enfim, faz parte. Então, gente, hoje a gente vai dar continuidade
falando. Continuar nos arcos notáveis, falando de alguns exemplos, e também de alguns triângulos, né? Na verdade, já dei spoiler dos triângulos, vou falar de outros triângulos que são especiais. E também a gente vai falar sobre o ciclo trigonométrico, que é quando a gente tem que pegar aqueles ângulos que são maiores que 90 graus e fazer aquela coisa dos quadrantes, né? Saber qual sinal ele tem. Então, uma missão muito importante. Muito boa essa barra. Sensacional. Então, vamos lá. Continuando nos arcos notáveis. Então, teve toda uma performance semana passada para montar a tabela. Então, a nossa tabela aqui, só para a gente recordar, né? Seno, cosseno, tangente. Eu vou cantar outra música que eu compus também, que é de um funk antigo, sabe? Não sei se nem se vocês lembram do funk. Mas ele era mais ou menos assim. Daí, só que daí só dava os 3 arcos notáveis principais que são centrais, né? Que era assim, ó. Lembra daquele funk que era começar assim? Dom, 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 dom. É outra, é mais ou menos na mesma vídeo. Aí, como é que começa? Seno, 1, 2, 3, cosseno, 3, 2, 1. Divide por 2, raiz no 3 e 2. 30, 45 e 60. Ó, 30, 45 e 60. É o ângulo que cada uma representa. Então, para. Não precisa energético, relaxa. É muito legal. Com um clipe, então, ficou sensacional. Um clipe. Fiz o clipe. Não tá. Não, ficou muito ruim. Eu quero fazer um mais tosco ainda para ficar. Não, os toscos é que dão certo. Né? Aqueles que tu faz um. Tem que ser numa tela, para num fundo verde, faz a dancinha no chroma e depois tira o fundo e bota um fundo estranho, psicodélico, assim, como se tu tivesse. Você já viu aquele clipe do Sou Foda? Você tem que botar isso aí, isso é a cultura da pós-moderna, pós anos 2000, isso é uma coisa sensacional. Sou Foda. Bota aí, clipe Sou Foda. Daí vai aparecer ali o cara fazendo toda uma performance pra te enlouquecer. Sou todos que. Raiz de 1 é 1. Uhum. Como? Avassaladores. Esse aí. Depois vocês coloquem no... Aonde? Sim. Não tá errado, não. Porque daí depois tu vai saber que tem que tirar a raiz, né? Não tem problema. Isso. Nessa pegada aí. Avassalador, um cara interessante, esculacho sua amante, até o teu ficante. Mas não se esqueça. É muito louco aquilo ali. É uma produção sensacional. É que nem os atores do YouTube, vocês já viram alguns, tipo, eles fazem aparece geralmente no Facebook, umas pessoas aleatórias fazendo uma dramaturgia em cima de uma cena, ou de uma história, uma vivência, tipo, daí no final sempre tem uma moral, né? Não faça mal para alguém que você não quer para você. Nunca viram esses negócios no Facebook? Facebook é coisas meio toscas, assim. Então, são coisas exclusivas do Facebook. Eu também nunca vi no Instagram, né? Então, enfim, mas é muito legal. Assim. Tem umas histórias, só que umas histórias meio improváveis, assim, e as pessoas têm uma atuação tipo a novela dos Mutantes da Record, sabe? Muito louco. Então, voltando para cá. Aqui, então, a gente tem os arcos notáveis, foram os ângulos de 30, 45 e 60, que são os ângulos que a gente mais utiliza. Quando eu falo de alguns triângulos especiais, né? Triângulos especiais.
É uma sala especial para triângulos especiais, né? Como diria Naldo, né? Então, a gente vai ter aqui o triângulo de 30 graus, que eu já comentei com vocês. Ele é o triângulo da coisa, duas coisas, ou coisinha. Foi aqui que falou que deram a definição de coisinha, né? Não, ou foi de manhã? Foi coisinha, sei lá. A coisa raiz de 2. Coisa raiz de 3. E na prática, isso aqui é justamente o quê? A gente pegar um exemplo qualquer, onde a gente tem esse triângulo de 30 graus presente. E se a gente, por exemplo, tiver a medida de 2 metros aqui, e a gente quer saber, por exemplo, qual é o cateto adjacente, né? Sabendo que ele tem 30 graus aqui, a gente pode aplicar a razão trigonométrica? Pode, porque a gente conhece as razões trigonométricas, né? Seriam ali o seno de um ângulo que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno de um ângulo que é cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente de um ângulo que é cateto oposto, cateto adjacente, certo? Então, esse é o ponto. Agora eu esqueci que eu tinha que fazer um negócio aqui. Peraí, só um pouquinho. Vocês me desculpem. É uma coisa muito importante. O socatô, eu ouvi um socatô aí. Eu vi um socatô? Ouvi um socatô. O socatô é o jeito mais prático de tu gravar isso aí. Né? Lembrou do socatô, não tem erro. Tu vai pegar e vai fazer com certeza. Então, o que acontece? Observando essa parte aqui, que tem uma hipotenusa, que é dado o valor, e eu quero saber o cateto adjacente, então eu tenho hipotenusa, cateto adjacente, eu vou usar a razão do cosseno, eu consigo resolver de forma bem tranquila. Sabe o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estacionei o carro, esqueci de pagar o parquímetro. E quando eu fui para os fundos, comecei a conversar com vocês e esqueci. Tomei café também. Aí. É verdade. É bem legal. Eu, pelo menos, já faço pelo QR Code ali. Sai tudo. Olha que faço maluco. Gerar isso aí. E não copio a chave que eu quero. Aí, que viagem. Ó, agora o negócio não gera chave Pix para mim. Isso aqui na internet. Deixa eu ver aqui. Testar se não é minha. Vou testar agora. Vamos ver aqui. Vou fazer um testezinho. Ele não está copiando. Vou atualizar a página novamente. Bom. Negócio burro, né? Aqui, o negócio meio burro. Acho que passa um tempo ele não... Sabe o que eu estava esperando, gente? Eu estava esperando dar o tempo ali, porque 15 minutos de tolerância. Meia-noite, deixa eu ver aqui. Daí eu dou um... Ah, senão se der pro carro dele, eu tô... O bom que já tá tudo memorizado aqui. Não, não é isso. Agora foi. Agora foi. Realmente ele tem 10 minutos para fazer. Por isso que ele tá dando chiblouts. Vamos lá. Feito. Deu. Concluído. Tá? Online aí, foi um evento adverso que apareceu agora no momento. Tá, mas voltando aqui. Essa razão que a gente vai usar, que é o cosseno, poderíamos fazer, ó, nesse exemplo aqui, bem tranquilo. Então,
traz para cá, aplica o cosseno do ângulo de 30 graus e escreve como cateto adjacente sobre hipotenusa, que é 2. A gente só troca, de acordo com a tabela, o cosseno de 30. A gente vem aqui, procura que 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 igual a x meios. E aí a gente já tem a resposta autoexplicativa, né? Só a gente cortar esse 2 daqui com esse 2 daqui, porque eles são denominadores, né? Então, numa igualdade, a gente consegue fazer essa simplificação. Logo, fica x igual a raiz quadrada de 3, seria o resultado. Mas, pelo método do coisa, duas coisas, coisa, raiz de 3, fica simples, olha só. Aqui tu tá no ponto do duas coisas, né? Duas coisas, é a mesma posição. Então, a coisa é metade das duas coisas, concorda? Uma, duas, né? Tem metade. Então, metade de 2 é 1 metro. E logo, o x ele tem que ser a coisa raiz de 3, ou seja, 1 raiz de 3, que é a própria raiz de 3. Então, dá para fazer direto, ou fazer pela razão, né? De 30 graus, né? A gente tem tempo ali, dentro da prova do Enem, então, se pegar essa visão aqui, vai mais rápido. Cosseno de 30. Cosseno de 30. Cosseno, o ângulo alfa sempre vai ser o ângulo em questão que a gente está pegando como estudo, que é o 30 graus que está aqui. Então, cosseno de 30, o que a gente fez? A gente pegou, observou, bom, cosseno de 30 na tabela, vem para a tabela e procura. Cosseno de 30. Então tá aqui, raiz de 3 sobre 2. Aí eu faço o quê? Eu substituo todo esse termo aqui por raiz de 3 sobre 2. Depois, na sequência aqui, eu faço as simplificações, né? Então, aqui eu cortei o 2, que era denominador do lado esquerdo, com o 2 do denominador do lado direito. É isso? Por que esse cosseno de 30? Porque no exemplo que a gente tinha aqui, ó, eu tenho o quê? Um cateto adjacente aqui, ó. Por que cateto adjacente? Consegue enxergar ele? Cateto adjacente é o cateto mais próximo do ângulo. E aqui a gente tem uma hipotenusa. Logo, se a gente olhar nas razões aqui, quem é adjacente com a hipotenusa? O cosseno. Não tem outra opção que tenha. Isso, porque eu só tenho esses valores, né? Eu tenho um que eu conheço e um que eu quero descobrir. Então, eu procuro um que seja compatível, digamos assim. Bom, lógico, se fosse, ao invés da medida x aqui, fosse aqui, eu teria um oposto, né? Cateto oposto. Então, eu teria que usar o seno. Beleza? Até aí de boas, gente? Então, tá. Esse aqui é um dos triângulos que a gente usa bastante. Depois tem um outro, que é o triângulo de 45 graus, tá? Ele é bem interessante, né? A relação que ele estabelece, né? 45 graus aqui. Esse triângulo de 45, ele vai ter como característica coisa e coisa raiz de 2. Esse, em vez de ser raiz de 3, ele é raiz de 2. Uma outra característica, 45 graus, ele também tem 45 aqui em cima. Ó. Se nós pegarmos o anterior, o ângulo superior que a gente tem aqui no cantinho, ele é 60 graus. Então, ó, ele é exatamente o que? O complementar do outro, para fechar 90. Lembra que o que é a definição de ângulo complementar? É quando eu pego um ângulo alfa e somo com beta, a soma dá 90 graus. Então, o ângulo complementar, se a gente pegar 60 mais 30, dá 90. Já neste caso aqui, eu dei 45, que é exatamente o quê? Um ângulo de simetria e um complementar do outro também. Porque se eu pegar 45, 45 fecha 90 também. Então ele fica exatamente no quê? No centro. Se a gente pegar alguns padrões que a gente já viu, por exemplo, que é o quê? O quadrado, e nós estabelecemos a diagonal de um quadrado, ela é exatamente o quê? Esse triângulo, né? Se a gente pegar dois triângulos que surgiram aqui, ele é um triângulo de 45 graus dentro do quadrado. Isso é uma das explicações que lá na geometria a gente dá para quando a gente estabelece a definição de área de um triângulo. Que a área de triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2.
Porque se a gente tapar aqui, ó, a gente vai ter um triângulo, ó, tapar aqui, a gente tem um triângulo. Então, pegando a área de um quadrilátero e dividindo ela por 2, a gente tem a área de um triângulo, certo? Exatamente porque essa diagonal aqui, ela é um ponto médio. Então, a gente consegue estabelecer essa relação. Então, muitas vezes a gente pode utilizar um recurso trigonométrico para sair de um problema onde tem a geometria plana envolvida no processo. Então, não é muito incomum isso, né? Inclusive, o Pitágoras a gente usa bastante aqui nesse contexto. Porque a diagonal. E aí vem aquele ponto. Muitos vêm para o cursinho uma ideia que o colégio plantou na cabeça de vocês, que tem que decorar aquela lista de fórmulas da geometria plana. Quando a gente começar a ter, de fato, estudo de fórmulas de área, perímetro e coisas do gênero, vocês vão observar que eu vou fazer vocês saírem de dentro das caixinhas de vocês e pensarem de uma maneira muito mais ampla. E aí vocês vão começar a enxergar a geometria de uma outra perspectiva. Tá? Eu tenho certeza. Quem é que gosta de geometria, Levantão? Tá vendo? São poucos. Justamente porque pega um ranço daquele negócio. Ah, eu não consigo ver. Né? Então a ideia é a gente começar a enxergar coisas que são mais interessantes. Aqui, gente, dá para aplicar a razão trigonométrica. Vamos pegar um exemplo que poderia ser estabelecido aqui. Ó, vamos supor que tenha um triângulo D45 e ele tenha o valor de 2 aqui e eu queira saber a hipotenusa dele. Então, e nesse triângulo de 45 poderia aplicar a razão, ó, porque o que eu tenho? 45, eu tenho 2, o cateto é oposto. Então, o cateto aqui é o oposto. Ó. E aqui eu tenho uma hipotenusa. Então, tá aí. Cateto oposto de hipotenusa, a razão que a gente usa é seno. Então, ó, seno de 45 é igual ao cateto oposto, que é 2, hipotenusa aqui é x. Na sequência, a gente substitui todo esse termo, vamos acabar ficando com raiz de 2 sobre 2, e, por fim, a gente vai ficar com 2 sobre x. Aqui a gente pode fazer aplicar a multiplicação cruzada, aqui, ó, é quando a gente multiplica como se fosse uma regra de 3, que de fato a regra de 3 é isso. E, por fim, a gente só descreve esses elementos como raiz de 2 vezes x igual a 2 vezes 2, que dá 4. Logo, a gente vai isolar, né? Passar esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo para o lado oposto. E, por fim, a gente acaba caindo numa racionalização. É um dos temas ali que a gente viu na frente 1, né, de matemática básica. Agora, o que a gente faz? Aplica a racionalização. Né? A gente não pode ter esse radical aqui no denominador. Multiplica por 2, raiz de 2 e raiz de 2. No final, nós vamos ter aqui 4 raiz de 2. Multiplica raiz com raiz, fica a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado. Ó, então, aqui a gente já consegue eliminar o radical e consegue eliminar o expoente 2. E, para finalizar, nós vamos ficar com 4 raiz de 2 sobre 2. E ainda dá para a gente simplificar o 4 e o 2, né? Então, simplifica por 2 em cima, por 2 embaixo. E, para fechar, a gente vai ter o valor de x igual a 2 raiz quadrada de 2, né? E 2 aqui foi embora. Então, temos aí o resultado. Mas, observem pela técnica da coisa. Ó. Coisa, raiz de 2. Então, era só ter pego 2. A gente sabe que se é 2 aqui, é 2 aqui. E a gente sabe que aqui vai ser 2 raiz de 2. Entendeu? Sem fazer toda aquela contaiada ali, a gente já chega no resultado. Beleza? Um outro detalhe que é interessante aqui, que eu acabei falando do triângulo de 30, mas a gente pode explorar ainda ele mais um pouquinho, né? Eu vou sair de 45 e volto para o de 30 novamente. O de 30 tem uma outra peculiaridade aqui, ó. Esse aqui tem uma outra peculiaridade interessante. O triângulo equilátero, a gente sabe que ele tem 60 graus, 60 graus e 60 graus. Esses aqui são os ângulos internos que são iguais e os lados também são iguais. Vamos supor que seja 2. Se a gente dividir
esse triângulo a partir da sua reta bissetriz, ou seja, o que é reta bissetriz? É uma reta que corta um dos ângulos ao meio, isso aqui. Então, que é a altura do triângulo, né? Todo mundo tem acordo? É isso? Essa linha verde aqui, ó, ela faz com que surjam dois triângulos de 30. Então, na prática, se eu quiser descobrir a altura desse triângulo, por exemplo, eu quero descobrir, eu quero calcular a área e eu sei que é base vezes a altura dividido por 2. Mas eu tenho a base que é 2, mas não tenho a altura do triângulo. O que eu faço? Uso essa técnica aqui para descobrir. Como é que a gente faz para descobrir, então, a técnica? Ó, eu sei que se eu dividir ao meio e imaginar que eu estou falando de um triângulo retângulo, eu tenho 2 na hipotenusa, tenho 1 no cateto. Por quê? Ó, a reta bissetriz é um ponto médio, entendeu? Um para cá e um para cá que forma 2. Beleza? Tem? Logo seguido, o que eu faço? Bom, eu quero descobrir H. E tu já conhece essa técnica da coisa, né? Ó, coisa, duas coisa, raiz de 3. Então, tu vai responder ali que a altura, H, ela é raiz de 3. E aí tu já tem como calcular depois aqui na sequência na fórmula da área. Só colocar a base que é 2, vezes a raiz de 3, dividido por 2. Fechou. Então vejam que dá para a gente se permitir e pensar. E muitas vezes uma dica, né? Eu vou dar uma dica para vocês que é de ouro. Pode falar. Daria, também. É um outro recurso. É que eu usei esse mesmo exemplo lá quando eu dei aula de Teorema de Pitágoras. Então, daí eu até comentei com vocês, né? Não sei se vocês lembram. Ó, quando a gente chegar lá na trigonometria, eu vou falar de novo dele, mas sobre a perspectiva do ângulo. Porque pelo Pitágoras eu não precisaria do ângulo. Ó. Só tem as medidas, já tá tudo certo. Mas sobre a perspectiva do ângulo, eu também posso mexer. Porque ele é esse ângulo de 30, eu acabo enxergando ele. Então eu posso aplicar sem problema algum. Então vai do gosto pessoal de cada um ali na hora H. Lógico, tenho quase certeza que a maioria iria para o Pitágoras, né? Mas mesmo o Pitágoras, mesmo a razão, eles acabam te trazendo o mesmo resultado. Isso que é o mais interessante. A matemática, ela é o quê? Ela é como se vocês chegassem numa esquina e vocês tivessem uma encruzilhada assim. Então, vocês podem optar em ir por Pitágoras ou ir por razão trigonométrica. Mas vocês sabem que esse caminho ele vai fazer só isso aqui e vai chegar no mesmo lugar. Porque o resultado vai ser o mesmo. Certo? Então, uma ideia aí para vocês relacionarem também com o ângulo de 30, né? Muito importante. Já dá para se safar de muitas questões que caem a partir desse relacionamento aqui. Beleza, então, deixa eu ver como é que tá o horário. Tá, tudo certo. Vamos fazer um exercício. Né? De exercício aqui o aluno vive, né? Isso, mas eu vivo de amor. Não, esse ano em específico você vive de exercícios, né? Você se alimenta de exercícios. Exercícios são a sua vida, o seu caminho, o seu destino, né? Esse é o seu jeito ninja de ser. Então, bora lá. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. O número 1 da página 46, que é o exercício da Unicamp, que ele tem um aviãozinho subindo ali. 46 a página, é o exercício número 1. Tá? Vamos pegar aqui. 36. Eu não sei. Deixa eu ver a capinha do teu livro, só para eu tirar uma dúvida. O teu é o verdinho com as carinhas, né? Mas essa aqui, né, seu? Esse aí. Que legal. Não sabia desse. Esse aqui é o do. Deixa eu ver qual é a capa. Esse é do professor, né? Esse é o do. Isso, esse é o do professor. Mas eu acho que é. Mas eu acho que é para ser o mesmo, né? Era para ser, teoricamente. Mas tem algumas coisas mais a ver com isso. Tá. Pode ser. Não tem nada muito a mais ali. Tem os exercícios. 36. Então tá. Oi? Então vamos para o exercício em questão aqui. Eu vou fazer um esboço dele, né? Do desenho, que é uma espécie de um patamar e o avião está subindo.
Tu acredita que eu desenhei meu avião e a pessoa me perguntou assim, tá, vocês olhando para esse desenho, vocês acham que é o quê? Um avião, né? A pessoa me diz assim, mas parece uma baleia. Eu disse, a pessoa deve ter, eu disse assim, vem aqui pertinho, levanta do onde está e olha bem que isso aqui parece uma baleia, né? Não, parece aquelas baleias que tem no... Não, não parece nada, é um avião, isso aqui. Eu pergunto porque, né, vai que eu tô dizendo mal, né? Então, tá tudo certo. Então tá aí. Unicamp. Ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo constante de 15 graus. Então tá ali o ângulo de 15 graus ali. A 3,8 quilômetros da cabeceira da pista existe um morro íngreme. Então ele deu até ali a medida, né? É como se eu pegasse daqui até aqui e tivesse um morrão aqui. Um morrão aqui. 3,8 quilômetros. Depois ele continua, né? A figura abaixo ilustra a decolagem fora de escala. Então ele dá o aeroporto, dá a pista e dá a distância da cabeceira da pista até o morro. Depois ele complementa. Podemos concluir que o avião ultrapassa o morro a uma altura a partir da sua base de... Então ele quer saber o quê? O que ele quis dizer com isso, né? Traduzindo para a linguagem dos vestibulantes. Ele quer a altura quando ele estiver atingido esses 3,8 quilômetros, né? Porque esses 3,8 quilômetros são a distância no solo, né? Em linha reta. Mas ele quer saber qual é a altura do avião aqui neste ponto específico, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, na prática, a gente formou um triângulo retângulo. A gente pode desenhar, a gente tem uma região triangular. Só que, qual é a pegadinha? O pessoal está tão acostumado com marco notável que eles, assim, ó, não focam naquilo e aquilo que existe e para sempre existirá. Mas, na prática, a gente, quando tem ângulos que são desse tipo, e esse aqui daria para a gente resolver, mas ele não foi a intenção do exercício fazer isso. Ele só quer que tu represente essa altura. Logo, ele dá algumas opções, que é 3,8 tangente de 15, 3,8 seno, 3,8 cosseno e 3,8 secante. A gente vai falar da secante logo na sequência, o que é isso. Mas na prática, vamos focar no que a gente tem. A altura fica aqui e o cateto oposto aqui, o cateto adjacente. Então a gente tem cateto oposto, que é a altura, o adjacente, que é 3,8, e tem o ângulo de 15. Logo, a razão que nós vamos usar é a tangente de um ângulo, que é cateto oposto por cateto adjacente. Aplicando, então, os valores. Nós vamos ficar com tangente de 15 graus igual a cateto oposto, que é H, dividido por adjacente, que é 3,8. E aí, por fim, como ele quer saber a altura, eu tenho que isolar o H, passando, então, esse 3,8 para o lado oposto. Então, ele está dividindo, ele passa multiplicando. Logo, a gente vai ter que, como resultado, que H é igual a tangente, aliás, 3,8 vezes tangente de 15 graus. Vocês vão pegar algumas literaturas que escrevem o tangente do jeito que eu escrevo, eu sou preguiçoso, né? Então eu escrevo com TG, né? Mas vocês vão pegar outros livros que vão escrever TAN. TAN seria internacional, né? Então eu vou escrever TAN, eu vou escrever... Não é errado escrever tangente também. Mas ele escreve em TAN, porque, por exemplo, se eu pegar uma calculadora na China, ou pegar uma calculadora aqui, provavelmente vocês vão pegar o mesmo botão. Tá? Então, nos Estados Unidos, na Europa, é sempre a mesma expressão, né? Ok? Então, ali marcaríamos a letra A, né? Letra A de abobado. Tá aí. Esse aqui seria o exercício número 1. O que vocês acharam desse exercício difícil? Não sou capaz de opinar. Eu achei... Eu errei, mas quando eu
de novo, fazer a introdução, Aplicação de razão, né? Tem outra alternativa. Vamos agora depois desses exercícios que só foi um aquecimentozinho, né? Agora nós vamos falar, porque daí o que acontece? Surge a partir desse exercício uma coisa que, por exemplo, o camarada que estudou só seno, cosseno, tangente, ele vai achar estranha aquela última alternativa que diz que tem secante. E a gente tem que, lógico, agora falar sobre isso, o que é essa secante, né? Existe uma coisa que são as razões inversas, tá? As razões inversas. A gente estudou as razões trigonométricas na sua ordem direta. São essas que a gente está habituado. Mas a gente tem as razões. O cosseno? Tem o adjacente, mas eu tenho o oposto, eu não tenho hipotenusa. Isso. Então eu tenho que uma eu sei, outra eu não sei, mas quais posições eu tenho? Eu tenho o adjacente aqui, como tu identificou, e tu tem o oposto. Então eu procuro essas duas posições numa das razões ali. tu foi bem, bem nada dessa questão, pode responder sem nem fazer nada, calma nenhum, só até, tipo, tem uma adjacente, isso do posto é tangente, daí tu nem faz cálculo, só tipo assim, vai dar muito. Sim, exatamente. Tu pode usar essa relação. Inclusive, essa relação é muito utilizada, sabe para quê? Quando o professor de física vai dar aula para vocês e precisa que, por exemplo, decompor um vetor, né? Então, por exemplo, se vocês tiverem uma subida, né? Um plano inclinado, e tem a 30 graus. Aí tem um bonequinho que ele está correndo aqui e ele está empurrando uma... Esse bonequinho ficou feio, né? Parece um bonequinho de voodoo, né? Sabia que existe um mito em cima dos bonequinhos de voodoo, né? Uhum. Porque geral, os bonequinhos de voodoo. Porque o que acontece? Os bonecos de voodoo, eles só ficaram com. Aí, lógico, isso também por fruto do mundo eurocentrado, né? Que é aquele boneco era só para fazer mal para as pessoas, né? E aí eles começaram a espetar agulhas e as pessoas começaram a sentir coisas, né? Mas não, aqueles bonecos são para várias coisas, inclusive para isso. Eles usam muito boneco. Então, aí. Aqui, então, ele está empurrando um objeto, né? Então, ele tem, sei lá, ele tem uma força gravitacional agindo aqui nele. E aí ele precisa descobrir qual é a força normal que tem aqui. Ó. Por exemplo, se for um caso onde ele queira saber a força normal que está agindo. E ele pode ainda botar mais uma forcinha aqui, que é a força com que ele está empurrando esse objeto. Pode ser, sei lá, de 50 newtons. Tá? Então, 50 newtons cara, é mais ou menos... Não é tanta coisa, né? Na verdade, se for pegar a força máxima, é como se eles estivessem empurrando uma caixa de 5 quilos, né? Aproximadamente. Então, aqui, ó, ele, para fazer essa decomposição de vetores, ó, ele está num plano inclinado. Então, essa força aqui, ó, se a gente for que isso chama em física, que é o diagrama de corpo livre, é o quê? Ele vai ter que botar o sistema de referência, o mesmo plano cartesiano que a gente faz em algum lugar. Então, o que ele opta em fazer? Ele coloca o sistema de referência dele assim. O meu ficou torto, né? Mas na prática é que a minha força normal ficou torta. Deixa eu ajeitar. Aí não ajuda, né? A normal é P. Você sabia que a normal é sempre perpendicular ao solo, né? Então, por isso que eu vi que estava torto. Aí, tá, daí você vai pegar o eixo X, Y aqui, e vai pegar o eixo X agora, vai botar assim. Ó, exatamente no piso. Só que observa que eu alinhei a normal no eixo X, alinhei a força de 50 newtons no X e a normal no Y. Só que essa força G está fora, né? Então, por exemplo, esse ângulozinho que aparece aqui, ó,
esse ângulozinho que aparece aqui de inclinação, ele é a mesma inclinação que aparece aqui. Ó. Deixa eu só fechar mais essa força. Esse vetor é como se ele apontasse para o centro da Terra, né? Vou fazer em vermelho. Ó. Esse ângulo aqui é o mesmo de 30 graus que está aqui. E aí eu aprendi um método muito legal, que é para saber se ele é realmente 30 graus. Tu bota essa caneta no plano inclinado e bota essa caneta centrada aqui na força. Aí tu vai baixando aqui, essa aqui tem que começar a se aproximar do eixo. Baixa, se aproxima, até que fiquem prontos. Então, essa é uma dica interessante de verificar o ângulo. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu quiser saber a componente da força gravitacional, que essa daqui que eu fiz mais compridinha, ó, eu posso fazer o quê? Ó? Isso aqui cria uma região triangular. Ó, observe. Então, aqui eu tenho que, em relação... essa componente do eixo Y, ela é um cateto adjacente. Essa componente aqui, ó, que eu vou fazer para cá, ó, no eixo X, ela é o quê, ó? Se a gente pegar essa, não é a mesma medida que está aqui? Sim, né? Essa medida vai ser o quê? Um cateto oposto ao ângulo. Aqui em cima também. E aí eu consigo fazer o quê? Descobrir quais são as componentes para eu poder ver qual força resultante que vai dar aqui. Aí, por exemplo, eu vou descobrir a força G no eixo X e vou descobrir a força G no eixo X. Tá? Mas isso seria o estudo do ângulo, que é basicamente o que a gente fez ali no mesmo exercício do aviãozinho. A gente decompõe sempre por seno e cosseno e tangente, nesse caso, cateto adjacente, cateto oposto. E aí, como é que a gente escreve? Do jeito que tu falaste, ó. Ah, então é só a gente olhar e dizer que é um número vezes a tangente. É isso. Então, por exemplo, quanto vocês estudaram e já sabem qual é o valor da força G? 10, né? Então eu posso afirmar que, por exemplo, essa componente aqui, ó, da força G, eu posso escrever que ela é o quê? 10 cateto adjacente, lembra? Cosseno do ângulo de 30. Ah, mas eu quero saber essa componente aqui. Então ela é 10, só que ela é cateto oposto. Então ela é seno do ângulo de 30. E aí, então, tu pode calcular a intensidade dessas forças. Né? Então, por exemplo, vai ser 10. Vai lá naquela tabela que a gente já conhece. E vai dar cosseno de 30, a gente sabe que ele é raiz de 3 sobre 2. E aqui também a mesma coisa. Vai aqui, vai calcular 10, raiz de 3, ali nesse caso é 1 meio, né? 1 meio. Vai ser 1 meio. Então aqui, no final, eu vou ter um valor de 5, né? Porque se eu multiplicar 10 por 1 meio é a mesma coisa que pegar o 10 e dividir por 2, dá 5. 5 newtons nesse caso, né? E aqui eu vou ter um valor aproximado, né? Então vai ficar 5 newtons vezes aproximadamente 1,7. R$1 dá 5, 70 centavos vezes 5 dá 3,50, isso? 3,50 mais 5 dá 8,50 aproximadamente newtons. Então, o que eu concluí daqui? Aí eu posso fazer uma analogia. Ó, eu posso fazer agora o novo diagrama de corpo livre assim, ó. Eu tenho a normal, que aponta para cá. Tenho a componente, que foi que eu descobri que é 8,5 newtons. Eu tenho essa força que vale 50, essa força que vale 50 newtons, e tem uma outra força que vale 5 newtons. 5 newtons. Então, se vocês olharem esse diagrama aqui, ó, esse cara está com sérios problemas. Né? Porque, não nem sérios, né? Na verdade, o que eu calculo? Esse móvel, olhando para o que está escrito aqui, ele está parado em movimento. Aí, pensando na física, né? Tu iria fazer a força resultante. Como esse aqui aponta para a esquerda, menos. Como esse aqui aponta para a direita, mais. Aí tu faz uma mais a outra, né? Soma as forças resultantes. Ó, a força resultante em X vai ser o 50
menos os 5. Então, tu tem o quê? 45 newtons é a resultante, ou seja, é a força que está impulsionando a caixa a subir. E a força normal que está sendo exercida aqui vai ser o quê? Como na perpendicular ela é igual, ó, lembra que vocês aprenderam? Então, o quê? Esse não é a força 10, que é a força normal, mas sim 8,5 newtons, que vai ser a força normal. Então, essa força normal é 8,5. Sempre a normal é alinhada com a força resultante, né? É que quando ela está num plano, quando a gente está num plano que nem eu estou aqui, ela é igual à força gravitacional, né? Peso igual ao normal. Força peso igual ao normal. Assim, assim. Mas quando eu estou num plano inclinado, não. Ela é igual a componente da força peso. E fica inclinada assim. Então, vejam que isso aqui pode... Já caiu uma questão de física, assim, no Enem, que tinha que calcular plano inclinado. Vejam que loucura, né? Mas isso aí, depois o professor de física vai aprofundar com vocês. Mas eu só dei uma leve introdução para vocês entenderem que tem uso, né? Então, as razões trigonométricas também servem para decompor os nossos vetores, né? E outra coisa, vocês podem, inclusive, nesse tipo de exemplo, juntando um pouco de matemática com um pouco de física, entender o porquê que vocês, quando vão, por exemplo, na academia, fazer esteira, a esteira tem uma inclinação. E justamente o quê? Essa inclinação, na prática, ela é proposital. Porque principalmente essa componente aqui, ó, que ela dá maior, ó, ela dá maior que a outra, ela é o quê? É o trabalho que está sendo exercido por essa força G em cima do corpo de vocês. E o que é o conceito de trabalho em física? Trabalho é energia consumida. Então, para eu executar um trabalho, eu tenho que ter uma energia consumida no processo. Então, o que acontece? Quando a força gravitacional faz o trabalho em cima do corpo de vocês, quando vocês estão correndo ali na esteira, eu tenho trabalho aqui no plano, mas na esteira eu vou ter mais. Então, eu tenho o trabalho da força G no meu corpo. Aí vamos supor que tu tenha 100 quilos. Então, tu vai ter aqueles 100 quilos associados a essa força gravitacional, correndo ali na esteira. E tu começa a suar. Aquele suador dos infernos. Mas aquele suador ali é o quê? É energia que está sendo dissipada, porque exatamente o trabalho dessa força é o valor da energia que está sendo gasta no teu corpo. E lógico, como é que a gente repõe a energia do nosso corpo? Comendo, né? E aí na física é tudo sem atrito, sem nada, né? Então, tudo perfeito, mas é mais ou menos isso que acontece. Tipo aqui? Isso? Tu tem ângulos aqui, ó, por exemplo. Esse caso aqui, se a gente fosse fazer esse diagrama, eu teria 15 aqui. Eu teria quanto aqui? 75. Certo? Que daí se eu somar 75 aqui com 15 dá 90, mais 90 dá 180. Então o que acontece? Qual desses ângulos aqui tu tá me perguntando? O 90 seria oposto à hipotenusa. Aí que tá. Aí dentro da teoria dos lados, da classificação dos lados, a hipotenusa ela já está classificada, ela não tem nome, não teria o nome de cateto nunca. A hipotenusa ela é uma maior medida, ou seja, por o ângulo oposto a ela ser o maior, ela ganha o nome de hipotenusa. E catetos são os ângulos complementares. Ó, depende, aqui eu botei os outros dois ângulos, vai depender de qual ângulo eu estou estudando. Se eu estou com foco no ângulo de 15, o adjacente é o que está embaixo. Não vai ter o foco de 90 o foco de 90. Mas a gente não, até tem, mas aí a gente não entende para onde você não utilizaria o número, sabe? Estou esquecendo de 90 mais com 1. Não, aí tá. Quando eu for falar de ciclo trigonométrico, eu vou conseguir responder a pergunta.
É que no triângulo não é tão fácil de enxergar, mas no ciclo trigonométrico é mais fácil. Mas não tem questão nessa. Não existe porque seria um paradoxo matemático, né? O que da Unigub. Aí tem um lado de 3, 4, 5 e 10. Ah, tá. 3, 4, 6 e ele pede o cosseno do maior ângulo. Sim, quando ele se refere a esse maior ângulo interno, não é o ângulo da tangente, não a tangente. Mas aqui não é aquele ali não era 90, a gente criou um triângulo de equilíbrio 90. Isso. Não é? Exatamente. Então pode ser ao contrário da importância que ele falou. Que é. Não é assim, entendeu? Nossa, Mas ali, por exemplo, 3, 4, 6, ó. 3, 4, 6, daí para a gente classificar aqui. Não dá para classificar. Maior ângulo interno são proporcionais, tá? Então ali daria para usar até a regra de 3 também. Porque o que acontece? A gente sabe que a soma dos ângulos internos é. Vamos fazer duas aqui rápido. Então, 3, 4 e 6, ó. Só que aqui, ó, nesse contexto, ele já deixa de ser quadrilista. Não, mas ele não é uma no ângulo, ó, quando é retângulo. Por isso que a gente estuda retângulo. Tanto que não tem como usar Pitágoras, não tem como usar Pitágoras, porque não é retângulo, entendeu? Então a gente usa só no triângulo retângulo. E aí seria o quê? É uma categoria. Porque acontece, os nomes dos catetos, eles surgem não é a partir dos ângulos, é a partir dos lados, a partir do estudo que Pitágoras fez. Ele diz que o lado maior é a hipotenusa e os outros dois são catetos. Quando ele insere o ângulo no triângulo retângulo, que ele nomeia esses catetos. Entendeu? Mas aí, quando muda para uma outra perspectiva, onde o ângulo é obtuso, nesse caso, então vai ter um ângulo aqui e um ângulo mais aberto. Esse ângulo mais aberto já dá para ver na carta, ele é um ângulo de maior que 90 graus. Então, ele já não, isso aqui já não é mais o nome oficial. Ele é uma ponte. Lei dos cossenos, aí é outro papo. Eu espero os próximos capítulos da noite. Mas o que poderia fazer aqui, gente? Vocês poderiam dizer, ó, a soma desses valores aqui, ó, daria aqui dá 7, aqui dá 6 e daria 13, né? Pode dizer que 13 centímetros equivale a 180 graus, tá? É a soma dos ângulos internos. Tá? E aí a gente pode dizer assim, tá, 4 equivale a x. Porque daí o que acontece? Aquela fatia, o 4, você não concorda comigo com uma fatia de 13? Eu somei todos eles, mas o 4 é uma fatia de 13. Então, o que acontece? Eu proporcionalmente vou achar o ângulo. Então, calculando aqui, fica 13, x igual a 4 vezes 180. Passei o 13 para lá, x igual a 4, 180, dividido por 13, e aí vocês fazem os cálculos mesmo. Porque eu quero. Aí o que acontece? Se eu uso 4, eu sempre tenho que me referir ao ângulo oposto a ele. Seria esse aqui. Ó. Chama de alfa. Então, esse ângulo que eu estou achando, procurando aqui, é alfa. Ele é sempre oposto. Ó, quando eu for procurar o ângulo beta, eu vou montar uma regra de 3 com 3. Vou usar as referências. 13 está para 180 e 3 que está para beta. Aí vamos usar o teta. O teta é o oposto de quem? Não sei se. Então eu faço uma regra de 3.
13 está para 180, assim como 6 está para... Eu vou fazer a primeira regra de 3, faço 3 regras de 3 para descobrir os ângulos. Na verdade, eu não preciso nem fazer a terceira. Se eu descobrir o primeiro e o segundo, o terceiro é só eu diminuir. Mas aí tu tem que saber o ângulo para usar ali, o cosseno maior ângulo. Então, seria o quê? Esse aqui é o maior ângulo. Então, tu vai ter na lei dos cossenos uma forma assim. No caso, eu queria dizer que x é igual, vou usar, a b quadrado mais c quadrado menos 2ab cosseno do ângulo. Nesse caso aqui é θ. Aí eu tenho as 3 medidas. Ó. Sempre quando eu tiver o cálculo dos cossenos em relação a um ângulo específico, a posição A é sempre a medida oposta do ângulo que eu quero. Então, eu vou colocar 6 aqui ao quadrado. Vou colocar o 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o ângulo em questão, né? O cosseno de θ. Aí tu pode fazer toda essa notação, ali a princípio dá uma fração, né? Ele que é o cosseno do maior ângulo, então é só tu fazer o cálculo aqui, faz o cálculo aqui, faz aqui, passa tudo para lá e resolve. E o cosseno do ângulo maior. Professor, tu faz a 3? 3. Eu chego a começar a falar. Não é boa? Não, eu só. Eu sei que vocês gostam. Começa a ficar bom aqui. Mas tem menos tempo na quinta-feira. Tem 2 períodos na quarta. E daí começa a engrenar e na quinta não tem engrenar. Isso. Mas aí fala assim, ó, manda pra mim, eu tenho WhatsApp, né? Manda dúvida pra mim e eu explico lá no off. Tá, essa é a parte que eu Aí então vamos trabalhar essa dela. Vou Você trazer. vai falar. Eu adoro matemática, mas essa parte não tem toda a cabeça. Não entrava na minha também. Eu era aluno. Horário. Mas eu. Você, eu comecei a entender essa parte. É muito legal. É 5. 995. 5. 69. 65. Manda uma mensagem, certo? Então, na próxima aula eu vou trazer, vou ver se eu organizo ali por quarta-feira, eu mando terça-feira. Eu mando para vocês uma lista diferente desse assunto aqui, uma mais light. Depois, na próxima aula, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão de 3%, enfim. Não se preocupem por hora, que a gente vai superar essas dificuldades, tá bom? Fui. Bom final de semana. É chato. Aí pegou bem a partir daí que ninguém foi. Não, mas é que eu tive que apresentar lá em Armas. Não é. Não, é tipo assim, é só muito tempo. É que ele tinha um vereador no último. Aí depois, quando voltou o potencial, o conteúdo precisava saber disso. Aí eu tive que aprender muito esforçado, mas eu aprendi só o suficiente para conseguir fazer. É aquela parte de esquema, não sei, exatamente, né? Essa parte é muito mais difícil para caramba. Porque é uma cultura ali que você não fez com você no aluno que não é claro, não. Sabe esse cultura, né? Sim, isso eu aprendi. É. Cheguei a aprender. Eu não fui, fiquei muito feliz. Foi esse conteúdo que eu tive, que eu fui obrigado a aprender a estruturar assim. Tu usa o cosseno, a lei de cossenos, para que não são revelados no ciclo. Tipo, vai dar a resposta disso é 11 sobre menos 24, entendeu? Você não é um cosseno revelado. Você tem que descobrir isso, Mas acho que é só isso que eu vou
Eu sou muito. Sempre tem mais. Sempre tem mais. Isso é outra coisa. Não é. É que eu não posso falar do. Esse é o primeiro dia legal. Não, esse é o que é o quê? Minha mãe não faz sentido. Minha mãe não faz sentido. É. Vamos começar. O mais genocida do grupo. Não, essa é uma luta que eu quero levar muito fora. Eu não vou muito contar. Sabe muito que eu quero muito usar o governo, porque as pessoas pegam o chat e passam por isso. Eu não consigo não voltar o. Eu me sinto horrível. Parece que, tipo. Eu sei que ela não tem sentimento, porque não sei o que é isso. Como assim isso usa? Eu quero ter uma vida boa para trabalhar em uma. Falando legal. A maioria não é. Ai, que legal. Legal, eu tenho duas.
eu já pensei que é muito legal. Eu pensei, não. É que tem um que eu é uma sobre ela foi não. Bota outra. Ela é parteira. Parteira. Ela se falou em parteira. Como é que a gente pensa em parteira? Como é que vê esse nome? Não, eu acho que o nosso problema é a gente falar,